noite a todos vocês que nos acompanham. Estamos iniciando um pouquinho antes do tempo para nós irmos curtindo essa música e nos harmonizando. Olá, Paulo, boa noite. Você também adiantou hoje, a Patrícia. Estava falando aqui, iniciando um pouquinho mais cedo para a gente ir curtindo um pouco essa música. Olá, Silvano, boa noite, tudo bem? Reinaldo, Cecília, que bom que vocês também já estão aí conosco. É que estava ouvindo essa música aqui há alguns minutos, eu falei, não, vamos deixar tocá-la. Porém, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas pressas. Essa música na voz do Carlinhos Conceição ficou fantástica. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. A casa quando é santa é Posto de emergência, hospital de almas. Olá, Helena, boa noite, seja bem-vinda. Mãe Aparecida Tavares, também boa noite. Boa noite, Patrícia. Pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Maiara, boa noite. pessoas com quem posso contar. Boa noite para você, boa noite para sua mãe, se ela estiver por aí também. Maria José Oliveira, seja bem-vinda, boa noite. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas. Olá, Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a você, né, e a todas as pessoas com quem você compartilha também, que sejam todos bem-vindos. Olha que legal, Paulo. Maria, prazer e satisfação em conhecê-la e saber que é prima do Paulo. Que legal. É sim, Patrícia, eu acho. Inclusive por isso que eu coloquei, iniciei uns minutos antes para a gente ir ouvindo enquanto o pessoal vai chegando para nós iniciarmos. Boa noite, Silvânia, Isabela, Cláudia Mumick, Adriana, boa noite. Toda casa quando é santa é Posto de emergência. Tuca, boa noite, tudo bem? Dissipando dores. Lídia, como é que vai? Pessoal aí de Tamugi, um abraço para todos. Zéza, boa noite. Joana, Lucélia, seja bem-vinda. Eveline, seja bem-vinda também. posto de emergência, hospital de alma. Dissipando dores, transcendentes traumas. Vamos então iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Anitta, boa noite, seja bem-vinda. Agora eu vou diminuir o volume da música. Aliás, vamos desligá-la para nós fazermos a nossa oração. E gostaria de convidar a todos nessa oração de hoje, nós lembrarmos do grande trabalhador da doutrina espírita que faz aniversário hoje, o nosso querido Divaldo. Oi, Dulce, boa noite. Ah, são músicas simples, Rosângela. Tem tudo na internet, depois eu te explico, fique tranquila. Então eu gostaria de convidar a todos nessa nossa oração, lembrarmos deste grande médium, deste grande divulgador da doutrina espírita, que é o Divaldo, que faz aniversário hoje, que as nossas orações possam chegar até ele, em especial por gratidão por tudo aquilo que ele faz, por tudo aquilo que ele fez, faz e continuará fazendo
sobretudo pela doutrina espírita, e por continuar difundindo essa paz acima de tudo para todos os corações. Que a espiritualidade possa abençoá-lo, protegê-lo, e a nossa gratidão, que possa chegar até ele também em forma de abraço, de carinho, de muitas energias e vibrações, e que a gente possa e consiga seguir os exemplos de Divaldo em todos os sentidos, mas de modo muito especial. Todos aqueles que já tiveram oportunidade de ver e de acompanhar o que é a Mansão do Caminho, pode ter uma noção da obra e do trabalho que Divaldo realiza, principalmente naquele estado. Então, vai aqui a nossa gratidão e o nosso muito obrigado e os nossos parabéns a Divaldo por mais este aniversário. E assim, nós vamos iniciar também pedindo a proteção e o amparo da espiritualidade do nosso mestre amado e querido Jesus para estes nossos estudos, para esta nossa reflexão. Eu costumo chamar de leitura-estudo dessas obras de Kardec, muito importantes para o nosso esclarecimento, para o nosso conhecimento e, sobretudo, para, após termos o entendimento e a compreensão de todas essas leis que regem o universo, termos mais facilidade para colocar em prática estes ensinamentos e seguirmos o nosso mestre amado e querido Jesus com muita paz, com muita tranquilidade, instalando o reino dos céus efetivamente dentro do nosso coração. E aí nós experimentaremos a felicidade, que eu tenho certeza que é aquilo que todos buscam. Que busquemos, pois, a felicidade e nos apoiemos nessa doutrina maravilhosa, nesses princípios, nestes conceitos. Apoiemos no próprio Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bem, gente, nós vamos agora dar sequência à nossa, eu chamo de leitura-estudo, porque a gente está procurando nos manter fiéis àquilo que o próprio Kardec traz nessas suas obras, tá? Porque tem outras informações que nós poderíamos estar agregando, mas o nosso tempo, ele é um tempo curto, né? A gente se propôs a fazer um estudo dentro de 40 minutos, e o objetivo nosso é justamente fazer essa leitura das obras kardecianas, tá? Então nós vamos aqui, eu falo fazer uma leitura-estudo, porque eu não vou ficar, se eu for ficar lendo aqui, fica cansativo para todo mundo e a gente acaba não assimilando bem, tá? Essas leituras com certeza depois vocês podem fazer nas obras, mas esse momento que nós estamos juntos, nesta energia e nessa vibração e trazendo comentários, eu acho que facilita um pouco a compreensão e o entendimento. Vocês nem imaginam o quanto funciona. Às vezes a gente agradece vocês e realmente a gente capta essas energias e vibrações e como que realmente essas coisas vão influenciando e conduzindo o estudo da forma correta, da forma adequada. A gente não faz ideia do que realmente é o pensamento. E por isso eu sempre agradeço a vocês, justamente por essa energia, por essas vibrações e por estarem estudando juntos. E espero que vocês também estejam conseguindo trabalhar dentro da própria mente esses conceitos, esses princípios, quebrando preconceitos e paradigmas e, acima de tudo, assimilar, porque o objetivo principal do próprio Espiritismo é o aperfeiçoamento da criatura. Então que vocês consigam também, com esses comentários, com essa mesma energia e vibração, alterar a forma de vocês pensarem, de vocês agirem e, sobretudo, caminhando a passos mais largos rumo a essa felicidade e a própria perfeição. Então, na sequência dos nossos estudos, hoje nós vamos ver o céu. O livro é O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E especificamente no capítulo 3, hoje, deste livro, nós vamos ver o que vem a ser este céu. Aí depois nós vamos ver o inferno, depois nós vamos ver o purgatório, tá? Então tudo com calma, vamos tentar levar da forma como Kardec desenvolveu, porque eu tenho certeza que ele foi muito sábio fazendo ou trazendo essa codificação e, é claro,
acompanhando principalmente as ideias da própria espiritualidade. Como nós vimos, os princípios dos ensinamentos são deles. A nós coube justamente essa questão da organização, que foi aquilo que Kardec fez. Por isso, Kardec teve todo um preparo antes. A gente sabe que ele teve lá cursando a escola de Pestalozzi, um dos grandes educadores da história da humanidade. Então ele foi construindo uma base científica para depois vir a doutrina e em pouco tempo ele trazer todos esses conceitos e conhecimentos para nós. Bom, ele vai iniciar justamente falando para nós que, e aí é algo que a gente também vai deduzir de outros livros, sobretudo da própria Revista Espírita. Gente, se nós pegarmos as doutrinas religiosas antigas, nós não vamos encontrar nenhuma referência a céu e inferno como recompensas ou penas eternas. Isso é algo que surgiu praticamente com o catolicismo, sobretudo a partir do século IV da nossa era, que começaram a surgir determinados dogmas e, infelizmente, temos que dizer, até como uma forma de dominação, uma forma de trazer medo às pessoas. E aí era mais fácil você manipular quem sente medo do que aquelas pessoas livres. Então, na antiguidade, os povos, eles não conheciam céu e inferno como nós conhecemos hoje e, sobretudo, como recompensas e penas eternas. Por que vocês acham que Kardec colocou na página de rosto aquele trecho do capítulo 33 do profeta Ezequiel, versículo 11? Desde o Antigo Testamento já estava lá previsto. Não existia essas coisas de penas eternas. Então, só para a gente saber, uma construção recente do próprio catolicismo, mas que com certeza está enraizado na nossa memória e a gente precisa desmistificar tudo isso. Esse é o objetivo, sobretudo, do céu e inferno. E como a gente vai ver, do céu hoje, neste capítulo 3º dessa obra que nós estamos estudando. Mas tenham essa certeza, tudo vai girar ao redor da noção e da compreensão que nós temos de Deus, acima de tudo. Tá? Então, às vezes a gente vai fazer referência ao céu, a lugares, mas a gente não pode esquecer de Deus, que é com certeza o responsável por tudo isso. Então, céu, lá no seu início, na sua origem, em latim, ele significa coelum, e em grego, colios. Kardec traz essas expressões, por isso que eu estou passando para vocês. Mas que nada mais é do que uma concavidade. Por quê? Porque os antigos acreditavam que nós estávamos aqui, a Terra era plana e tinha uma concavidade que nos envolvia. E que nesta concavidade existia vários céus superpostos. Tá? A gente vai pegar na tradição mais comum, eles vão dizer que existiam 7 céus. Se nós pegarmos, por exemplo, os muçulmanos, eles vão falar em 11 céus, ou 11 concavidades superpostas. E Ptolomeu, que era um estudioso, um astrônomo da época, ele dizia que haviam 11 céus, e que no último, chamado de Empírio, por quê? Porque ele tinha uma luminosidade muito forte, parecida com fogo. Essas são as expressões que a gente foi aprendendo e assimilando. Mas, sobretudo, o catolicismo, ele fala, e aí é de onde vem todos esses dogmas que nós hoje, infelizmente, trazemos conosco, ele fala em 3 céus. Por isso, inclusive, que na tradição católica a gente vai ver lá que São Paulo foi elevado ao 3º céu. Só para a gente saber, e o codificador nos explica, o primeiro seria justamente aquele onde está o ar, onde estão as nuvens. O segundo céu é justamente onde estão os astros, é como se eles estivessem ali pendurados. E o 3º céu é aquele depois de onde estariam os astros, que representa a morada de Deus Todo-Poderoso e justamente este céu que aquelas pessoas mereceriam se tivessem praticado todo o bem na terra. Tá? Então, o céu, inicialmente, representa e significava isso. Só que essa doutrina
com muita tranquilidade, a gente hoje já descobriu, por conta do avanço da ciência, que foi para as profundezas do espaço demonstrar que isso não existe. E o duplo erro que Kardec fala que ela se fundamenta é, em primeiro, que a Terra seria o centro do universo. E a gente hoje sabe que a Terra não é o centro do universo. Aliás, a Terra não é o centro nem do nosso sistema solar, quanto mais da galáxia ou do universo. Tá? Então, esse é o primeiro erro que Kardec fala, que essas doutrinas, infelizmente, se fundaram. O segundo é que, sendo o segundo céu onde estão os astros, nós já percebemos que a ciência hoje nos mostrou que não é assim. Então, o universo ele é ilimitado. Este, segundo Kardec, é o duplo erro em que se assentam essas teorias e, sobretudo, essas teorias do catolicismo dos 3 céus. Bom, mas aí entra aquela questão. As religiões criaram isso, tá? Sobretudo o catolicismo. Depois vem a ciência e mostra o contrário. Olha, não existe limites e a Terra não é o centro. E aí a pergunta que o próprio codificador fez: e o que as igrejas, ou o que a religião fez em cima dessas informações? Chegou a mudar a sua forma de pensar? A gente percebe que não, sobretudo o catolicismo. A gente fala muito do catolicismo porque, como a gente disse no início, as outras doutrinas religiosas não possuíam essas informações ou essas crenças de céu e inferno com penas eternas. Inclusive, no Oriente, até hoje, eles não acreditam da forma como nós pensávamos. Então foi uma introdução do catolicismo. Mas mesmo depois que a ciência veio e comprovou tudo isso para nós, o catolicismo não mudou os seus dogmas, não alterou as suas crenças. Por isso que muitos de nós hoje somos levados a questionar. Muitas pessoas de determinadas religiões que não ainda avançaram, mas que possuem uma dúvida, questionam: mas como pode existir? Eu sei que o espaço não tem limites, o universo é infinito. Então, como é que seria esse lugar circunscrito onde nós chamamos de céu? Da mesma forma, aí a gente vai para o inferno. O que seria o inferno? Como diziam alguns, o lado lá de baixo. Mas como seria este lado de baixo? Bom, primeiro, se a Terra é redonda e ela está aí vagando nesse espaço, qual que seria o lado de baixo e qual que seria o lado de cima? Não sabemos. Ah, não, mas poderia ser no centro da própria Terra. Bom, os estudos geológicos mostraram como é formada a Terra. E com certeza não encontraram nenhuma região circunscrita para que fosse denominada como inferno. Então vejam, continua ainda a nossa dúvida: céu e inferno pode ser considerado um local pré-determinado? E aí é o que Kardec vai desenvolver, mais uma vez, como nós falamos nestes capítulos. Hoje, especificamente, como o céu. Como então que o Espiritismo vem nos ajudar a resolver isso? Primeiro, pela dedução lógica. Se não existe um espaço circunscrito, mas nós falamos de céu, alguma coisa tem. E depois, pelas informações que os Espíritos nos trouxeram. Porque agora nós não estamos trabalhando apenas e tão somente com o que a ciência nos revelou. Nós temos também informações que os Espíritos nos trouxeram. Então a gente não pode esquecer justamente da nossa própria formação. E aquilo que nós chamamos de uma formação tríplice. Nós somos um espírito que temos um corpo físico e temos um corpo espiritual. Tá? Então, temporariamente, o espírito está envolvido por um corpo. E existem, tá, esse relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E a gente vai perceber mais adiante que, e aí Kardec vai fazer uma colocação e a gente precisa entender, por isso eu já vou adiantá-los. Nós vamos perceber que quando estamos aqui na Terra encarnados, nós estamos aqui para cumprir determinada missão.
Missão aqui eu estou dizendo num sentido amplo, tá? E não no sentido estrito como missionários. Mas todos nós temos uma missão, temos uma tarefa, temos um trabalho a executar. Por isso que o acaso não existe. Nós estamos na família certa, no local correto, na cidade adequada, no emprego ideal, para que nós consigamos cumprir essas nossas tarefas, cumprir essas nossas missões. Onde Kardec vai justamente fazer essa ligação deste estado de espírito, que eu poderia muito bem resumir aqui, como nós já estamos acostumados, ao céu, a um estado de alma, a um estado de consciência, uma consciência limpa e uma consciência tranquila. Mas vamos desenvolvendo devagar com Kardec. Então Kardec fala que nós temos um mundo espiritual e nós temos um mundo corporal. E que a felicidade, veja, nós estamos falando de céu, de recompensa. E que a felicidade, ela está justamente em razão ou na mesma proporção do progresso que nós alcançamos. A felicidade dos espíritos, ela é inerente às qualidades que ele conseguiu adquirir, principalmente quando vivia aqui na Terra. Nós estamos falando de céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então a gente está falando de penas e recompensas, esclarecendo para nós o que vem a ser, nesse capítulo 3º, o céu. Tá? Então, são inerentes às qualidades e características que nós estamos conquistando. Por isso, nós vamos permanecer num estado de felicidade aqui na Terra ou no plano espiritual, que mais adiante a gente vai desenvolver alguns outros conceitos para entender e para explicar. Tá? Então Kardec fala que a felicidade ou essa recompensa é inerente ao grau de evolução que o espírito adquiriu. E aí vem um questionamento. Nós poderíamos então estar vivendo o céu aqui na Terra? Com certeza. Nós poderíamos estar vivendo o inferno aqui na Terra encarnados? Com certeza. Por quê? Porque tudo isso é inerente ao grau de adiantamento do espírito. Aí Kardec vai trazer um exemplo. O exemplo que ele vai nos colocar é justamente esse. Vocês imaginem, num concerto de música clássica. Vocês num concerto de música clássica, ou melhor, duas pessoas, uma que entende tudo de música, num concerto de música clássica. Cada nota que ele vai ouvindo, com certeza vai produzindo uma vibração diferente nele. Agora vocês imaginem uma pessoa que está num concerto desse que não gosta de música, que não conhece música. O que aquelas notas vão representar para ele? Em alguns casos, até uma tortura. Eu vejo, às vezes aqui no nosso dia a dia, principalmente com os meus filhos, vão ouvir tal música. Nossa, quando eles começam a ouvir a música, parece assim, e é uma música tão boa, tão tranquila, mas para eles, nossa senhora, desliga isso que isso é horrível. Ou seja, fere os ouvidos deles. Esse é o exemplo que Kardec cita. E nós poderíamos citar um outro exemplo, gente. Talvez ajude-nos a entender melhor. Nós estamos, às vezes, no mesmo lugar. Imagine um ambiente onde está havendo qualquer coisa ali, uma reunião. Aí vocês estão num canto onde tem um grupo de pessoas só falando mal dos outros, só reclamando da vida, só apontando casos de crimes, violências e tudo mais. Qual é o tipo de vibração vocês vão sentir ali naquele local? E como vocês vão se sentir? Agora pega do outro lado, no mesmo local, no mesmo salão. Do outro lado, um grupo de pessoas só falando coisas boas. Aquela energia gostosa. Aquele sentimento de gratidão. Vocês no mesmo ambiente, vocês têm condições de identificar tanto o céu quanto o inferno. E é exatamente isso que Kardec fala. Por quê? Porque é um estado de alma.
essa questão de céu e a questão de inferno, como nós vamos falando. A Ariane ainda comentou aqui essa questão do desvio da nossa missão e que a vida vai dando um jeito. Daqui a pouco, Ariane, o próprio Kardec vai comentar alguma coisa com relação a isso, aí a gente toca justamente neste ponto. Então nós não podemos esquecer que o mundo espiritual ele está por toda parte, inclusive entrelaçados com o mundo físico. A lei do progresso é uma lei constante e uma lei natural e divina. Tudo cresce, tudo progride. E o progresso ou a evolução é em consequência do nosso próprio trabalho. Só que uns caminham mais rapidamente e outros de uma forma mais lenta, mais devagar. Habitando o mesmo planeta, vivendo na mesma sociedade e vou dizer, às vezes, vivendo no mesmo lar. Eu posso estar na mesma casa e um consegue evoluir e avançar mais do que o outro. Isso é visível para nós. Então coisas que para nós a gente encara com uma certa normalidade, naturalidade, para o outro é uma desgraça. A gente vai percebendo isso. Tá? Por quê? Por quê? Por conta justamente dessa própria evolução. E nós não podemos esquecer que a evolução é uma ave de duas asas. A gente precisa do desenvolvimento do crescimento intelectual e precisamos também do desenvolvimento moral. A gente não pode esquecer disso. Por isso que Kardec vai citar, o homem que vive sozinho numa ilha, a chance dele crescer é mínima. É quase zero. Por quê? Porque ele não vai ter como exercitar as suas virtudes. E nós precisamos uns dos outros. A nossa missão, a nossa tarefa, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, na própria 167 também, é justamente buscar aperfeiçoamento. E a gente busca aperfeiçoamento através dos relacionamentos. Nós, sozinhos, talvez não venhamos a praticar o mal. Mas eu pergunto, qual é o bem que nós podemos fazer sozinhos? E a questão 642 do Livro dos Espíritos vai falar para nós. Não praticar o bem já constitui um mal. Então o bem é a constante no universo e a gente precisa desenvolver essa consciência. Por isso, Kardec vai dizer, numa única encarnação é impossível eu conquistar esse adiantamento e esta evolução. Por isso que não tem como, por isso, e a gente chama de reencarnação como a justiça divina se expressando. E Emmanuel ainda usa uma expressão bem interessante, que a reencarnação representa o perdão de Deus por nós. Aí, Ariane, já começando a falar justamente desses seus questionamentos. A vida nos coloca, a vida vai tentando nos levar, mas quando nós não conseguimos, nós vamos ter outras oportunidades. Por quê? Porque o objetivo nosso, ou a fatalidade, uma das que existem, é exatamente essa. Todos nós fomos criados para a felicidade, para a perfeição. E isso acontece, gente, mesmo nos intervalos da existência. E talvez aí é onde está a maior parte das dúvidas ou dos questionamentos das pessoas. É nesses intervalos das existências. Eu morri, vou ter um céu ou um inferno como recompensa e penas eternas? Não, eu só vou ter o quê? Intervalos de existências. E nesses intervalos das existências, eu vou continuar experimentando o bem que eu fiz, ou o bem que eu deixei de fazer, ou até mesmo o mal que eu fiz. E esse estado de alma, este progresso e essa evolução que vai determinar se eu estarei vivendo um inferno dentro de mim ou um céu dentro de mim. E neste intervalo, que é importante, também os espíritos experimentam essa felicidade ou infelicidade, ou o sofrimento, ou a própria tranquilidade e a paz. Então vamos esquecer um pouco dessa questão de céu, recompensa eterna, porque com certeza seria bem monótono. E Kardec vai expor num dos trechinhos. Ele coloca o seguinte, olha, a felicidade dos espíritos bem-aventurados. Eu até dividi em 5 tópicos aqui para a gente entender. Primeiro, felicidade entendendo o quê? Como esse céu que nós estamos tentando aprender. A felicidade não pode consistir numa ociosidade contemplativa.
Vocês imaginem ficar parados sem fazer nada. Vocês conseguiriam ser felizes ficando parados sem fazer nada? Quanto tempo vocês conseguiriam ficar parados? Tentem imaginar. Humberto de Campos tem uma das crônicas que ele traz, falando inclusive de Pedro, o apóstolo, quando ele retornou à pátria espiritual, ele foi recebido, Jesus o levou inclusive para um local de repouso, ficou ali um pouquinho com ele e tal, e de repente Jesus falou: ó, Pedro, você pode ficar aqui agora o tempo que você quiser, tá? Você cumpriu a sua tarefa e tal, e eu vou embora. E aí Pedro falou: mas eu vou ficar fazendo o que aqui? Não, você pode ficar aí descansando e tal, mas e o senhor vai para onde? Olha, eu tenho meu trabalho, eu preciso trabalhar, eu não posso parar, meu pai até hoje trabalha. E aí Pedro falou: então eu também não quero ficar aqui não, parado sozinho na ociosidade, eu também quero ir. E há umas crônicas interessantes que o Humberto de Campos traz para nós em diversos livros psicografados por Chico Xavier. Tá? Então, a felicidade dos bem-aventurados, Kardec deixa claro, não está na ociosidade contemplativa do espírito. Ela está numa constante atividade. Mas qual que é o detalhe que ele coloca? Numa constante atividade sem fadiga, sem cansaço. Imagine você fazendo aquelas coisas por prazer, por satisfação e que você não cansa. Essa foi uma das formas que com certeza os espíritos trouxeram a Kardec e falaram para ele: nós aqui temos atividade, mas a nossa atividade ela não é cansativa. A gente não sente cansaço, a gente não sente fadiga. Lembra quando o André Luiz começou a trabalhar no nosso lar, logo no início? Ele queria trabalhar, mas ele não estava preparado. E a irmã Narcisa falou para ele: não, calma, vai descansar um pouquinho. Você ainda não está neste nível, André Luiz. Calma. Mas isso é para a gente ver que os espíritos bem-aventurados, o que são espíritos bem-aventurados? São aqueles espíritos felizes, que já atingiram aquele patamar de evolução. Eles trabalham, adoram trabalhar e não sentem cansaço. Um outro exemplo a gente tem no nosso lado da ministra Veneranda, que tinha não sei quantos milhões de bônus horas, né? Inclusive ela e o governador do nosso lado teriam sido os únicos que teriam tido a oportunidade de ver Jesus. Nossa, deve ter sido uma coisa fantástica e maravilhosa. Vai dizer também Kardec que a felicidade dos bem-aventurados está no conhecimento de todas as coisas. Gente, conhecimento de todas as coisas. Você ter acesso a todas as informações, saber como que funciona, poder ajudar, poder controlar, pelo menos para mim, traz sim uma bem-aventurança, uma felicidade sem limites. Você ter este conhecimento, segundo Kardec, e os próprios espíritos revelaram para ele, é algo que traz felicidade. Depois, falaram mais uma característica: a ausência de pena física ou moral, a ausência de sofrimento. Você não tem por que sofrer. Por quê? O que nos causa sofrimento? A gente vai ver numa das questões do Livro dos Espíritos, uma das coisas que mais causa sofrimento na criatura é a ignorância. Se eu tenho conhecimento das coisas, eu não tenho a ignorância e eu não vou sofrer. Se eu não tenho vícios, eu não tenho por que sofrer, por exemplo, pela ausência daquilo que momentaneamente me traz prazer. A minha alegria, a minha satisfação está na prática das virtudes. E a prática das virtudes eu vou conseguir com o meu trabalho, com conhecimento e mais um trabalho sem cansaço, sem nenhum tipo de fadiga. Aí está a felicidade. E, enfim, Kardec coloca, tá? Isso foi dos pontos, dos tópicos que eu tirei mais e achei mais interessantes. A felicidade dos bem-aventurados está no cumprimento das ordens divinas. Nossa Senhora, isso com certeza nos deixa. Você ser escolhido para determinada missão específica e você simplesmente ter aquela confiança. Vocês já imaginaram quando o chefe de vocês chega para vocês e fala: ó, eu tenho uma tarefa, uma coisa muito difícil, eu só confio isso a você porque eu sei que você é capaz. Aquilo não traz uma satisfação para nós? Agora vocês imaginem cumprir tarefas divinas porque eles confiam em nós. Gente, com certeza aí está sim uma felicidade.
Tá? Então Kardec listou essa, dentre outras características da felicidade dos bem-aventurados, mas que eu coloquei reputando como as principais, pelo menos no nosso entendimento. Mas tudo isso, todas essas atribuições, toda essa felicidade e sobretudo o cumprimento dessas ordens, nós não podemos esquecer da parábola dos talentos. Aquele que muito foi dado, mais lhe será confiado se ele conseguir cumprir. Então tudo isso está relacionado com o adiantamento que a gente vai conquistando, com o nosso crescimento. Se você sabe trabalhar com 10 talentos, aquele que tinha 1 vai ir para você, porque você vai conseguir trabalhar com 11. Agora, se você não conseguiu trabalhar nem com 1, você pode ter certeza que mesmo esse que foi te dado, ele lhe será tirado, para que você aprenda as lições preliminares, para aí sim começar a executar as tarefas. E nesse ponto, nesse questionamento também que a Ariane fez, é que Kardec coloca: muitas criaturas têm uma missão que eles chamam de missão secundária. Essa missão secundária são essas coisas mais simples e que são endereçadas a espíritos que ainda têm fraqueza, prevaricação, que não estão preparados para renúncias. Então a eles são atribuídas missões secundárias. Aí a gente pode falar, a maioria de nós que aqui estamos, às vezes uma missão secundária no trabalho, às vezes na própria educação de um filho. Só que o detalhe que Kardec coloca me chamou a atenção. Ele diz o seguinte, que os espíritos explicaram, essas missões secundárias, quando elas não são cumpridas, elas prejudicam apenas o indivíduo sozinho. Elas não afetam o coletivo. Olha que coisa interessante. Se eu não cumprir, aquilo vai me afetar. Eu vou ficar prejudicado individualmente, mas o coletivo não. Por isso que a gente costuma dizer, e vários espíritas, palestrantes inclusive falam isso, gente, acidentes não existem. Pensem bem nisso. Acidentes não existem. Não vamos dizer que está programado a morte de determinada pessoa. Não. Mas, quando nós não cumprimos a nossa missão secundária, nós somos os únicos prejudicados. O coletivo ele não é afetado. Sim, pode ser que a nossa falha venha a contribuir com o prejuízo especificamente de uma determinada pessoa, mas eu vou ter depois que trabalhar na reparação. Aí a gente vai ver depois no Código Penal das penas futuras. Eu vou ser obrigado a trabalhar na reparação. E esses são os problemas de relacionamento que nós precisamos resolver nessas existências. Tá? E eu só vou conquistar o perdão definitivamente após a reparação. Mas aí é algo que está ali comigo, eu com aquela pessoa. Algo que eu provoquei e que gerou um prejuízo para ela. Mas tenha certeza que aquele prejuízo não foi causa exclusivamente minha. Teve também colaboração e contribuição dela. O interessante é que essas missões secundárias elas não afetam o coletivo. Eu confesso para vocês que fiquei bem intrigado e refleti bastante sobre essa colocação de Kardec e a achei bem interessante. O importante é que Deus utiliza-se de todas as inteligências para concorrerem para a obra geral. E é aí que está essa questão do trabalho que vai nos adiantando do ponto de vista da evolução e do progresso. Todo mundo colabora. Vocês podem ter certeza que este vírus que está aí assolando a nossa humanidade hoje, ele está colaborando com a obra geral. Claro. Só que infelizmente nós ainda não conseguimos o quê? Entender isso. Nós, por conta do nosso próprio grau evolutivo. Mas eles também trabalham, assim como todas as criaturas que existem, trabalham para a obra geral. Com certeza, Jesus está dirigindo e muito bem este planeta, não tenham dúvidas disso. Todas as inteligências trabalham para o benefício geral. Só que a gente pode crescer e avançar mais, e já experimentar a felicidade e o céu desde agora, não precisamos deixar para depois não. Por quê? Porque a felicidade se prende às qualidades próprias de cada indivíduo.
E os espíritos podem contemplar Deus em todo e qualquer lugar. Por quê? Porque Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. E de novo, relação direta com o nosso grau de adiantamento. E esse grau de adiantamento nada mais é do que o grau de percepção. Lembra lá no início que eu falei da compreensão de Deus? Então o nosso nível e grau de percepção de Deus é que vai justamente determinar essa felicidade. Quando Jesus disse que o reino dos céus é para ser instalado no coração de cada criatura, veja só, eu posso tranquilamente percebê-lo em toda e qualquer parte. Por isso o céu está em todo e qualquer lugar. E uma outra frase interessante que a gente extrai aí é que Kardec diz, olha, a felicidade ela não pode ser algo pessoal. Porque quando ela passa a ser pessoal, ela se transforma em algo egoísta. Tem um trechinho, salvo engano, está justamente no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna. Um espírito relatando que ele viu e o desejo dele era avançar e subir. E que ele estava ali avançando e subindo na escada evolutiva, estava muito feliz por isso. Mas que de repente, enquanto ele estava subindo, ele viu uma luz descendo. E o prefácio do livro é de Emmanuel. Viu uma luz descendo e ele perguntou para os outros espíritos que estavam com ele, mas espera aí, que luz é aquela que estava descendo? Já que todo mundo quer subir e lá embaixo está cheio de necessitados. Aí ele fala que aquela luz que estava descendo é justamente a luz do Cristo que estava indo para todas as regiões para resgatar os seus irmãos. E aí ele percebeu que a felicidade não é algo que a gente busca sozinho, nós precisamos aprender a compartilhar. É uma frase que Kardec colocou justamente também nesse texto, o céu. Quando a gente aprende isso, a sermos caridosos, a sermos solidários, a gente vai experimentar mais ainda este céu, inclusive aqui na terra. É algo que, infelizmente, nós temos que dizer, não é muito perceptível pela maioria das criaturas. A gente ainda, infelizmente, tem uma ideia muito egoísta e precisamos começar a abrir os nossos olhos. Esse é um dos objetivos dos nossos estudos. Então, concluindo, onde está o céu? O céu está em toda parte. E qual é a relação deste céu? A relação do céu é com o nosso grau de adiantamento. E o nosso grau de adiantamento não é o distanciamento com relação às outras criaturas. O nosso grau de adiantamento é justamente essa capacidade que nós temos de perceber e compreender Deus e abraçar a nossa tarefa, abraçando os nossos semelhantes e conduzindo-os para essa felicidade. E esses ensinamentos e essa doutrina maravilhosa nos traz justamente essa compreensão, já que a ciência nos mostra e já comprovou que não existe um lugar pré-determinado para que as pessoas experimentem um céu ou uma recompensa eterna, assim como não há também um lugar pré-determinado para o inferno, que a gente vai ver no nosso próximo encontro. E naquele poema que nós lemos na última vez que estava estudando o céu e o inferno, que mãe ficaria feliz lá no céu com o seu filho sofrendo no inferno? Não, eu vou lá que eu prefiro ficar do lado dele. O meu amor, com certeza, é maior do que o amor de Deus. Então, que nós tenhamos conseguido, nesses pequenos minutos, desmistificar um pouquinho dessa questão do céu e entender a proposta do próprio Kardec e da doutrina espírita, com o auxílio da ciência, que nos mostrou que não tem como haver limites, nem para os astros, nem para as nuvens, para nada. O universo é infinito e, portanto, Jesus estava corretíssimo quando ele disse que o reino dos céus é para ser instalado no coração de cada criatura. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela energia e por essas vibrações maravilhosas. E que vocês continuem sempre em prece, em reflexão. Não esqueça, se puder depois, faça mais uma prece em agradecimento a Divaldo por tudo aquilo que ele nos trouxe. Quando vocês começarem a ler e estudar Joana de Ângeles, vocês vão ver que obra fantástica. E ele foi um dos intermediários para tudo isso. A gente ainda vai falar muito dela aqui, tenho certeza.
E que vocês também possam continuar nessas orações por todas as pessoas que necessitam, para que nós consigamos passar por este momento de pandemia de uma forma mais tranquila, na certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina e que todos nós devemos trabalhar para a obra geral. Muito obrigado e muita paz.